Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Como que vocês estão? Animados? Hoje é quinta, né, amor? Sim. A semana que vem, nesse mesmo dia, nós estaremos juntos. Para quem chegar, né, na quinta-feira, nós vamos ter um culto poderoso, abençoado, avassalador. E amanhã o apóstolo vai abrir 100 vagas, né, apóstolo? Amanhã o apóstolo vai abrir 100 vagas para quem quiser estar no presencial, amém? Vai ser poderoso demais. Não perca a oportunidade. Se você deseja estar conosco, apóstolo, eu não tinha conseguido, meu cartão não virou, porque a gente está abrindo 100 vagas a pedido de vocês que falaram com o cartão de vocês, e o apóstolo deu um jeitinho e conseguiu 100. Vai ficar aberto só 24 horas, amém? Então amanhã, a partir de que horas, apóstolo? Tem que ver com o pessoal do suporte. Tem que ver com a Carol, o pessoal do suporte, tá? E aí a gente vai organizar bem organizadinho. Então amanhã você tem a oportunidade de fazer sua inscrição e conseguir, tá? Glória a Jesus, tá chegando. Então, semana que vem, nesse horário, nós estaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Vai ter oração todo dia na madrugada. Gente, nós não paramos a gente não para na conferência. Nós temos, né, ali um lugar especial para a oração da madrugada. Então, quando chega a conferência, a oração da madrugada, ela é diferenciada, tá? Então, a gente tem um culto poderoso na madrugada, oração, é avassalador. Só quem tá e foi sabe falar o que foi, o que é isso juntos. Imagina, nós que oramos todo dia junto online, a gente vai estar ali junto. Então, o que você não pode, tá? O que você não pode esquecer? Não deixe de levar uma mantinha, tá? Leva blusa de frio. Se você que vai estar conosco presencial, leva uma blusa de frio. Tá frio, né, amor? Leva uma blusa de frio, leva uma mantinha para você forrar lá no gramado, não esquece, para você não ficar em pé, tá? Porque é muito mais confortável você sentar ali, colocar sua mantinha no gramado. Leva sua ceia, tá? A gente tem as ceias pequenininhas assim, leva a sua e leva pro coleguinha também. Então leva para você ceiar e leva para dar para mais alguém ali, tá? Então é um tempo maravilhoso, a gente ceia toda madrugada ali na conferência, então serão 3 madrugadas, a de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo. Aí depois nós voltamos online, tá? Mas vai ser muito, muito, muito poderoso, certo? Esses dias diminuiu mais o frio, mas tá, quantos graus tá aí? Olha a apóstolo para nós. Gente, vocês viram o manto que eu postei ontem? 13? Tá 13 graus agora. Mas, gente, 13 graus fora ao relento, com vento, às vezes dá uma sensação térmica de muito mais. Todo mundo agora tá dentro de casa. Hã? Tá com 13 graus agora, mas você tá dentro de casa. Você tá tranquilo dentro da sua casa. Mas e no relento? No último, na escola de avivamento, tava muito frio, ventando, tá? Mas o povo tava tudo lá. Tem fogueira, tá? Então, vocês viram esse manto aqui, ó? Forte, né, gente? O fogo volta a arder. A chama voltou a arder. Eu quis calar ele, mas eu não consegui. Entendeu? Porque o poder de Deus desceu. O fogo caiu e me consumiu. Gente, eu só gosto de adoração assim, ó. É manto, né? Quando o fogo cai. Não, eu entro no manto com as adoração. Se o fogo cai, você não pode abandonar. Se o fogo cai, você não pode voltar atrás. E o fogo vai cair, gente. Já começou a cair.
É manto, né? Então todo dia eu tô postando um manto pra vocês, tá? Poderoso pra vocês estar escutando já. São louvores, né? Talvez você já conhecia, mas esse aqui é um louvor que acabou de sair, novo, né? Do Coral La Luz. Gente, eu escuto muita adoração internacional, né? Então eu tenho... O ouro eu ainda não apresentei pra vocês. Eu apresentei pra vocês só a introdução da coisa. O ouro, os meus louvores mais best, mais favoritos, ainda não apresentei pra vocês. Deixa eu chegar perto do negócio. Amém? Então todo dia eu tô postando um louvor. Então são louvores do meu secreto, né? Esse aqui é o mais recente, que acho que lançou, acho que tem uns 11 dias, se eu não me engano, né? É novo esse aqui. Mas tem uns 3 em especial. Amém? Glória a Deus. Então você se prepara que o fogo já começou a descer, a glória de Deus já começou a cair. Amém? Abra comigo em 1 João, capítulo de número 5, tá? 1 João? 1 João? É 1 João, capítulo de número 5. É 1 João? Ontem foi 1 João 4. Tá. E hoje é 1 João, capítulo de número 5, certo? Aí nós vamos entrar em 2 João, 3 João, Judas e aí Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Gente, esses louvores que eu tô apresentando para vocês, não é só ou seja, não é só a questão, né, dos acordes que são tremendos, mas a questão da letra. A letra, ela é muito profética. Toda letra que você vê é profética. Vai falar de fogo, vai falar da glória dele caindo. Então, os louvores, eu amo louvores assim. Amém? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por mais um devocional. Pai, obrigada, Senhor Deus, pelo teu povo que tem orado, Pai, 7 horas toda a madrugada, Senhor Deus, começa às 9, termina aqui às 4 da manhã. Toda honra e glória a Ti, Senhor Deus, e nós queremos fechar com chave de ouro essas 7 horas com esse devocional, Pai. Pai, eu quero entregar todo o controle, domínio e governo ao meu amigo maravilhoso Espírito Santo e declarar, Pai, que as janelas de revelação venham se abrir, Senhor Deus, neste dia. Toda honra e glória, Pai, nós elevamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém. Gente, a gente já tá muito ansioso, em contagem regressiva. Gente, vocês têm noção que a nossa conferência, a gente já começa quinta-feira da semana que vem? Então falta amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então falta, para a quinta-feira que vem, falta 6 dias. Para a sexta-feira, falta 7. Pra mim já começa na terça-feira, pô. É? Terça-feira a gente tá indo lá pra já começar a montar as coisas. É, terça-feira, o apóstolo já começa na terça, que terça-feira ele já vai montar as coisas, né? Terça, quarta. Terça, quarta. Então é um trabalho muito grande, mas vale a Na pena. verdade, domingo. É, domingo. Porque domingo a gente começa a levar as coisas de caminhão já. É, domingo já começa a levar todas as coisas de caminhão. Glória a Jesus, amém? Por toda essa equipe maravilhosa que está à frente de todas as coisas, amém? Quem já fez a mala? Temos ansiosos aí, né? Abra comigo agora 1 João, capítulo de número 5. Nani, coloca aí pra mim, fazendo favor, 1 João, capítulo de número 5, pra mim fixar, tá? Gente, se você quiser acompanhar tudo que vai acontecer online, é só você fazer sua inscrição, tá? Você faz a sua inscrição e você vai conseguir acessar o vídeo. 1 João, capítulo de número 5, tá? Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 3. Todo aquele... Obrigada, Nani. Só um pouquinho, gente. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho, os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Então, como que a prova do novo nascimento, ela se resume numa palavra chamada de obediência. Amém?
Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê literalmente em Deus, tá? Então, João está dizendo exatamente isso. Então, quem nasce de novo, nasce para amar e para obedecer, certo? E dizer que ama Deus, mas rejeitar o seu irmão, isso não é prova que você é filho de Deus, tá? Nós precisamos aprender que crer em Deus se basa em duas palavras: andar em obediência e andar em amor, tá? E eu quero que você entenda que por mais que você tenha unção de cura, você tenha unção de não sei o quê, você tenha unção disso ou daquilo, o amor, ele supera tudo e qualquer outro dom, tá? Porque lá na próxima vida, que a próxima vida é na eternidade, o próximo ciclo é na eternidade, lá você não vai precisar de dom de cura, mas o amor, ele transpassa essa era para outra. O amor, a esperança e a fé. Amém? Vamos continuar aqui do 4 ao 5. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Forte, né? Então, quem é que consegue vencer esse mundo? As pessoas que de fato acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Porque uma vez que você crê que Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. Nós podemos tentar resistir ao pecado sem o Espírito Santo, mas nós só vamos ter êxito quando o Espírito Santo estiver dentro de nós. Porque o Espírito Santo é quem vai nos governar, é quem vai nos direcionar, é Ele que vai forjar em nós o domínio próprio. Amém? Então, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo, o Espírito Santo vai estar dentro de nós. E somente com o Espírito Santo dentro de nós que a gente vai conseguir vencer o pecado. Não adianta você falar assim, eu vou conseguir vencer o pecado. Não, você não vai conseguir se o Espírito Santo não estiver dentro de você, tá? Então, em tempos de confronto, em tempos de dificuldade, é o Espírito Santo que nos foge, é o Espírito Santo que fala assim, calma, vai ficar tudo bem, tá? Então, nós não podemos ter só uma fé teórica, nós precisamos, tá, ter uma fé prática, de colocar em prática tudo aquilo que nós buscamos em Deus. Então, a fé prática é lançar o amor, a fé prática é confiar em Deus. E eu quero que você entenda, o dia mau chega para todo mundo. E nesse dia, o Senhor vai testar você. E o que o Senhor vai testar? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua obediência? Aonde está, tá? Aonde está a sua obediência? Aonde está a sua devoção? Assim como Abraão foi testado, tá? Então, não adianta você falar, eu vivo um cristianismo, eu sou de Cristo, mas você tem que ter fruto. Porque, gente, não adianta você falar, você é isso, aquilo, você precisa ter fruto. E a árvore que dá fruto, ela direto é podada. A árvore para florescer mais, a minha primavera para florescer, eu tenho que podar ela uma temporada antes, para ela vir com mais flor. E eu quero que você entenda que Jesus está sempre nos podando, para que a gente possa florescer cada dia mais. Florescer cada dia mais, amém? Então, quando que Jesus nos poda? Você faz um jejum, Deus faz uma poda em você. Pode ter certeza que tem coisas que Deus vai tirar. Você vai para um tempo de consagração na madrugada, Jesus poda você. Aí Jesus só vai afunilando, só vai passando a gente no mais fogo, porque o fogo purifica esse instrumento que é você. Amém? Vamos continuar aqui agora do 6, tá? Ao verso 12. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. Testemunho do Espírito, Espírito Santo, teu Espírito nasceu de novo, né? Da água, do batismo das águas, do sangue, do que o Cordeiro fez por você. Então, Jesus, ele deu o sangue
dele por nós. Então hoje nós temos essas 3 testemunhas ao nosso favor de que estamos em Cristo. O sangue do Cordeiro, que você tomou posse e creu. A água do batismo, onde você confessou publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, que testificou dentro do teu espírito um novo nascimento, fazendo religar novamente. Porque uma vez que você não tinha aceitado Jesus antes, o seu espírito estava inativo, como se ele estivesse desativado. Ele não estava conectado com o Pai, porque para ele voltar a conectar com o Pai, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Olha que poderosa, isso aqui é uma revelação, gente, tá? Aqui no 8, ó, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crer no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. No 11 agora. E é este o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, gente, nós não podemos só ter... Eu tô preparando uma pregação muito poderosa, tá? Para um dos dias da conferência. Nós não podemos ter o nome de Jesus como um chaveiro, como um jargão. Nós temos que ter o nome de Deus, o nome de Jesus, tá? Não só como um jargão, como um selo, mas como filho de Deus. E quando você falar em nome de Jesus, por detrás desse nome tem que ter toda a revelação que o teu espírito aprendeu, que você aprendeu sobre Cristo. Amém? Então, nós não podemos desacreditar do sacrifício. Então, eu sei que o diabo, em algum momento da sua vida, ele vai tentar falar assim, será que isso é verdade mesmo que você acredita? Será que você está salvo mesmo? O diabo, em algum momento, ele vai tentar colocar em xeque aquilo que você tem buscado, por talvez você está cansado, por talvez você está fadigado. Em algum momento, o diabo vai tentar falar, será que você está salvo mesmo? Será que Jesus morreu mesmo? Será que Jesus é o Filho de Deus mesmo? Será que você não acredita numa fábula? Em algum momento o diabo vai tentar fazer isso, porque o diabo, ele usa, é uma das armas que ele usa, tá? Mas nós não cremos com convicção humana, nós cremos em espírito que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar, amém? Então, o testemunho de Deus está dentro de nós e ele testifica que nós somos salvos por causa do sacrifício do Filho, tá? Então não viva, queridos, da opinião de ninguém, não viva escorado na fé de ninguém, não viva da oração de ninguém, não viva do jejum de ninguém, não viva da leitura bíblica de ninguém. Eu quero que você entenda, existem coisas que é só você que vai desfrutar e é só você que vai conseguir ter revelação. Então não viva como um parasita espiritual ancorado na fé, na leitura bíblica, no jejum de alguém. Essas coisas têm que ser geradas em você para que o testemunho de Deus venha, tá? Dentro de você, amém? Qual que é a maior convicção, a maior certeza que nós estamos no caminho certo? Porque com Jesus há uma transformação de caráter, há uma transformação de vida. E com Jesus há uma paz que excede todo tipo de entendimento, amém? Glória a Jesus. Vamos aqui agora comigo do 13 ao 17. Escrevi essas coisas a vocês que crê no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometendo pecado, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte,
e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. É forte aqui, né? Então vamos lá. A oração tem que carregar discernimento e tem que romper em milagres. Então quando você vê um irmão que está caído, um irmão que está machucado, um irmão que está ali sendo oprimido por Satanás, você deve se posicionar orando por essa pessoa. Você deve, porque a sua oração vai fortalecer aquela pessoa a permanecer no caminho, resistir o pecado e continuar, certo? Então, nem todo pecado, tá, deve ser tratado da mesma forma. Então, a gente sabe que tem coisas que são gravíssimas. Apóstolo, mas que pecado leva à morte? Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ele leva à morte espiritual. A apostasia leva à morte espiritual também. Eu não estou falando aqui de morte literal. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não consegue mais buscar o Espírito Santo. Ela não consegue mais sentir a presença. Então logo ela desacredita de tudo que outrora ela acreditava, porque quem nos ajuda a levantar de madrugada, a começar um jejum, a ler a Bíblia, a lançar a palavra sobre alguém, é o Espírito Santo que está em nós. Se ele sair, queridos, a dificuldade será tremenda, tá? Certo? Gente, e eu quero dizer uma coisa para você. Aí talvez você levanta assim agora, mas apóstola, como eu vou saber que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tivesse blasfemado, você não estaria escutando a palavra de Deus, você não estaria orando. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não consegue mais buscar, ela não consegue mais escutar uma pregação, tá? E eu quero que você entenda. E uma blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito grave, tá? Então é isso. E a blasfêmia contra o Espírito Santo vai levar à apostasia, ao abandono da fé em Cristo, certo? Então, nós precisamos orar sabendo da vontade de Deus e conhecendo a vontade de Deus, certo? Não devemos julgar quando, na verdade, nosso posicionamento é interceder. Eu vou falar uma coisa para você. Todo julgamento é o reflexo de algo que Deus quer tratar em você. Todo julgamento, todo tipo de julgamento que você fizer, todo tipo de apontamento que você fizer, na verdade, é um reflexo de algo dentro de você que precisa ser tratado. Então, sai desse lugar de julgamento e, ao invés de julgar, interceda, tá? Certo? E não silencie quando um irmão estiver precisando. Porque tem gente que a pessoa está machucada, o irmão está caído, alguém adulterou. Em vez de você ir lá ajudar, você faz matar ainda mais aquela pessoa espiritualmente, falando mal, condenando. Então, esse não é o nosso papel. Gente, estar em Deus é amar o próximo. E é difícil demais chegar nesse lugar, porque você tem que ter muito do fruto do Espírito e pedir para Deus, me ensina a olhar para as pessoas na ótica a qual o Senhor olha, tá? Agora vamos daqui no verso 18 até o verso 20. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. No 20 agora. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é a vida eterna. No 21 agora. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. E ídolos, queridos, não é só os que são feitos de estátuas, de barro, ídolo das redes sociais, ídolos, talvez o seu ídolo é o seu casamento, seu ídolo é o seu trabalho, seu ídolo é o seu filho, seu ídolo é o seu pastor, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse lugar. Então quem nasceu de novo está blindado em Cristo para resistir o pecado e falar não para o pecado. E também, uma vez que cai, renovar a misericórdia de Deus a cada manhã, quando você no seu devocional fala: Deus, me perdoa, eu preciso vigiar. Senhor Deus, me perdoa, eu não vou mais cometer isso, certo? Então, nós precisamos entender que estar em Cristo é negar a si mesmo todo dia. E gente, a porta é estreita.
Não é fácil estar na presença de Jesus. Não é fácil permanecer nesse lugar, tá? Então, eu quero que vocês anotem duas coisas, que é o reflexo do verdadeiro Filho de Deus na terra. Amar o próximo como a ti mesmo e obediência. Obediência, a Bíblia diz que é mais precioso que sacrifício, mas todos que obedecem sacrificam, porque se você é obediente e Deus fala, sacrifica isso para mim, você sacrifica. Não adianta você sacrificar coisas da sua carne, mas não ser obediente com coisas mínimas que Deus pede para você. Antes, aprenda a ser obediente, aprenda a falar não para aquilo às vezes que é lícito. E Deus está falando, eu quero que você me entregue isso, ou aquilo outro, tá? Então, muito cuidado com idolatria. E tem o pior, a parte ruim do cristão, o crente, vamos dizer assim, esses que são denominados evangélicos, é achar que não tem ídolo. E às vezes não tem um ídolo de barro, não tem um ídolo de ferro, mas tem um ídolo, ou seja, às vezes o ídolo é o ministério, são pessoas, é a fama, é o dinheiro, é uma casa, é os bens materiais. Então, muito cuidado, tá? Então, olha só o que João fala. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. E eu quero dizer para você, hoje tem ídolo de tudo e às vezes o ídolo é o seu celular. O ídolo é a sua aparência. O ídolo são roupas, coisas supérfluas. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Glória a Jesus. Eu quero hoje trazer para vocês, tá? Destronando o espírito de Lúcifer. E eu vou encerrar essa temporada aqui. Amanhã eu quero estar entrando num outro assunto com vocês, tá? Teria destronar outras coisas também, mas eu já quero entrar em outro lugar com vocês de unção, de glória, para nós entrarmos no clima da conferência, certo? Então hoje eu quero trazer essa palavra para você, destronando o espírito de Lúcifer, tá? Quem sabe quem foi Lúcifer? Lúcifer foi um querubim ungido da guarda do Senhor, muito poderoso, que caiu no princípio da criação, porque ele tinha um coração muito altivo, certo? Então eu quero hoje, gente, e tudo que eu tô fazendo aqui é profético. Por exemplo, eu quero que vocês entendam aqui. Eu sou fundadora da Global Fire com o apóstolo. Eu tô falando de batalha espiritual, de destronar isso. Só que eu quero agora começar a gerar um ambiente de glória. Então, falta 7 dias, né, para nós estarmos na conferência. Então, a partir de amanhã, eu vou entrar em outro tema com vocês, gerando um ambiente de glória ainda maior e uma expectativa ainda maior dentro do teu coração. Porque eu entendo que é o profético. E o profético, ele tem que caminhar alinhado com o time de Deus, a estação de Deus. Então, Deus falou, olha, freia nisso daí e entra em outra pauta, porque nós precisamos potencializar o ambiente de glória. E a palavra, os louvores, tudo potencializa esse ambiente de glória. Amém? Então, estou ensinando vocês porque não adianta a gente querer viver algo e falar de outra coisa naquela temporada, porque nós temos uma voz profética. Amém? Certo? Glória a Jesus. Então, entra aqui comigo agora, tá? Abra comigo, vamos falar referência primeiro. Abra comigo agora em Isaías 14, do verso 12 ao verso 15. Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao verso 15, tá? A gente tem referência sobre Lúcifer em Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, tá? Mas abre aí comigo agora em Isaías, certo? Glória a Jesus. Gente, eu estou extremamente animada por tudo aquilo que Deus vai estar fazendo ali na nossa conferência. Vai ser avassalador, amém? Isaías, capítulo 14, verso do 12 ao 15. Aleluia. Aleluia. Tá. Isaías, capítulo 14, tá? Do verso 12, tá? Ao 15, fala assim: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses,
nos lugares distantes do norte. Forte, né? Do 12, vamos até o 15. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso será lançado ao lugar dos mortos e ao mais profundo abismo. Você encontra também sobre Lúcifer em Ezequiel 28, do 12 ao 17, em Apocalipse 12, do 7 ao 9, tá? Então, quem que foi Lúcifer? O que é o espírito de Lúcifer? Eu quero que você entenda que Lúcifer foi um querubim, foi alguém que tinha um poder, tinha um lugar de autoridade muito grande, tá? Então, Lúcifer foi o protocolo original, foi a patente original de rebelião, tá? E de rebelião espiritual. Então, Lúcifer não só fez uma grande rebelião, ele queria ele era altivo, ele queria se assentar acima do trono de Deus, tá? E esse espírito, hoje, ele é a raiz de todo tipo de insubmissão, de orgulho, ele é a raiz de todo tipo de vaidade, de desejo de glória, de poder, de desejo de autoridade. É um espírito que tem muita gana, muito desejo de ter poder e controle sobre as pessoas, certo? Então, tá? Esse é o espírito de Lúcifer, tá? Então, quem que era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz, um querubim ungido da guarda de Deus, tá? Ele era feito com instrumentos musicais e quando ele passava, quando ele caminhava, ele emanava louvores. Se você olhar a configuração de Lúcifer, tá? Ele tinha domínio sobre boa parte dos anjos do céu. Ele estava numa patente de hierarquia. Ele tinha acesso às pedras afogueadas. Ele tinha acesso a coisas na glória de Deus, que Deus deu a ele, tá? Ele era feito de pedras preciosas, certo? Só que ele, por ter acesso, ele deixou subir para a cabeça dele e ele desejou ser igual a Deus, tá? Lúcifer não caiu em fornicação, não roubou, não assassinou. Lúcifer caiu por causa do seu orgulho e por causa da altivez do seu coração, certo? Ele caiu por causa da sua insubmissão. Para mim, a palavra que define o pecado de Lúcifer é a sua insubmissão, certo? Então, em Isaías, no 14, a gente acha sobre Lúcifer, em Ezequiel, em Apocalipse 12 também, tá? Então, Lúcifer era um querubim da guarda ungido de Deus, criado em perfeição, em beleza, em sabedoria extrema, tá? Ele foi designado para proteger o trono de Deus. Os querubins, eles têm uma hierarquia dentro da angelologia. Angelologia é o estudo dos anjos. Então, nós temos serafins, tá? Que estão diante de Deus. Nós temos os querubins que guardam coisas sagradas. Lembra quando Adão e Eva pecou? E aí Deus expulsou eles do jardim. Depois Deus colocou lá 2 querubins para eles não entrar e ter acesso à árvore da vida. Em cima da arca da aliança, 2 querubins. Então querubim guarda algo de muita glória, guarda compartimentos sagrados de Deus. E Lúcifer foi feito para proteger o trono de Deus e para guardar, né, a adoração. Ou seja, ele tinha contato direto com a moeda do céu, que é a adoração, tá? E ele conseguiu, ele tinha domínio sobre os outros anjos, por isso que ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Gente, eu tenho um estudo sobre Lúcifer, sobre as pedras afogueadas, que eu falo geralmente no seminário de Apocalipse, né? É poderoso demais, tá? Então vamos aqui trazer a definição. Então eu já expliquei um pouquinho para você quem foi Lúcifer, certo? Agora, qual que é a definição desse espírito? É um espírito que faz rebelião contra Deus e rebelião contra as autoridades que Deus estabeleceu na terra, tá? Ou seja, é uma pessoa que quando ela é influenciada por esse espírito,
ela vai gerar rebelião, ela vai gerar insubmissão e ela vai querer sempre tomar o lugar daquela autoridade, ela vai querer sempre usurpar. Quando ela não quer tomar, ela quer usurpar, tá? Ela tem uma insubmissão, uma rebeldia, e ela vai fazer rebelião, disputa, competição. Por isso que eu falo, esse povo que fica competindo um pastor com o outro, gente, espírito de Lúcifer. Gente, é só um Deus, é só um Salvador que é Jesus, é só um Espírito Santo, certo? Então as características do espírito de Lúcifer parecem muito com o de Leviatã, só que Leviatã é mais o orgulho, a pessoa não consegue reconhecer que está certo. Agora, Lúcifer, ele quer autoridade. Lúcifer, ele quer usurpar a autoridade de Deus e ele quer a glória para si. Então hoje a gente vê que tem homens e mulheres de Deus, né, que uma vez foram denominados homens e mulheres de Deus, agora não querem mais recolher a glória para lançar para Deus, querem a glória para si, querem o holofote para si, tá? Então qual é a característica do espírito de Lúcifer? Deseja ser exaltado acima dos outros, deseja reconhecimento, deseja glória, deseja visibilidade, tá? Então a pessoa que está dominada por esse espírito, tá? Ela deseja glória pessoal. Ela quer que as pessoas venham elogiar, venham envaidecer, venham adorar elas, tá? Então, quem se humilha será exaltado diante de Deus. E nós precisamos todo dia entrar na presença de Deus e falar: Senhor, me dá um coração humilde e aquebrantado na tua presença. Amém? Aqui tem outra, rebelião contra outra característica, rebelião contra a autoridade, né, de Deus estabelecida. Lúcifer falou assim: serei semelhante ao Altíssimo, tá? Então tem pessoas que muitas vezes entram ali numa igreja e daqui a pouco ela se sente melhor que aquela autoridade e ela acha que ela pode tomar aquele lugar e fazer uma administração muito melhor. Então tem pessoas que não só almejam o lugar, elas almejam usurpar daquela autoridade, tá? E acha que sabe mais que o líder, acha que tem mais unção que o pastor, a pastora. E gente, eu acredito sim que pode haver pessoas que por causa da igreja morna pode buscar, mas nós precisamos sempre respeitar nossas autoridades espirituais, tá? E nunca querer, ou seja, a gente precisa entender que se existe num lugar alguém com a patente mais alta, é porque Deus confiou. Se você quer um dia ser uma autoridade como aquela pessoa, começa algo que o Deus vai te dar genuíno, não tenta governar dentro, né, do aquário de outra pessoa. Eu falo aquário porque Deus faz uma pescaria, né? E cada um de nós fomos chamados para pescar almas. E aí eu vejo hoje pessoas tentando, né, pastores pescar no aquário do outro, né? Às vezes a alma que aquela pessoa trabalhou 6 meses, a pessoa vai lá e tenta roubar aquela alma ali, pro seu aprisco, né? Porque assim a Bíblia fala que nós somos pastores de ovelhas, pescadores de almas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? E entender, aquele pastor, ele governa sobre aquele local. Eu governo aqui, Deus me deu aqui. Então o espírito de Lúcifer não respeita, não tem ética, tá? Então nós, aqui ó, rebelião contra a autoridade, nós precisamos aprender a ser submissos. Gente, eu tenho a minha autoridade espiritual, é o meu apóstolo, o Engel, minha apóstola. Eles são autoridade sobre a minha vida, eu respeito eles, eu vou lá no evento deles, eu vou lá com eles, mas lá quem manda é eles. Eu posso carregar a unção que for, mas lá eu sou uma filha, como os outros filhos são, e eu tenho essa convicção, tá? E muitas vezes eu fico constrangida, as pessoas ficam me pedindo oração, eu até falo: Gabi, eu posso orar por as pessoas aqui? E aí o apóstolo fala: não, ora. Mas eu me sinto mal, porque eu falo: gente, aqui, quem está aqui é o meu apóstolo, é ele, é a família Engel. Então a gente precisa ter ética nas coisas, tá? Então é muito difícil. Então a gente precisa ter prudência, ter respeito com outro ministério. Eles são minha cobertura, mas eu tenho o meu ministério, tá? Então, entre um ministério e outro, existe, queridos, sim, um código de ética, um código de conduta. Existe, nós precisamos respeitar, tá? A gente não pode querer ir lá na casa dos outros e fazer o que a gente quer, só porque a gente tem unção, só porque a gente talvez é um pouco conhecido. Não, a gente tem que ser submisso, tá? Vamos lá. Terceira característica, vaidade espiritual, tá? Que busca reconhecimento. Lúcifer foi feito com tanta excelência, foi feito com tanto esplendor,
que subiu para a cabeça dele. E hoje em dia tem gente que começa a ter unção e Deus começa a usar e sobe para a cabeça. Não preciso mais dessa cobertura, não. Eu já sou o homem, a mulher de Deus, o super-homem, a super-heroína, eu já sou o tal. Sim ou não? E eu quero que você entenda, vaidade espiritual porque Deus está te usando? Eu quero que você entenda que cobertura não é porque o fulano tem menos ou mais que você. Cobertura é porque tem alguém que nos respalda nas cortes celestiais. Tem alguém que você pode prestar conta, tá? Então é isso que significa hoje nós temos alguém que nos direcione, que nos dá uma palavra de devocional, que nos ensina a orar, que nos ensina a jejuar, amém? Que nos direciona para buscar mais a presença de Deus. Então tem gente que fala, eu não preciso mais, eu já aprendi a jejuar, eu já aprendi isso, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou falar uma coisa, eu acredito que existem pessoas que andem sem um pastor, mas vai chegar uma hora que o diabo pode entrar e você pode se sentir altivo ou bom o suficiente demais para cometer um erro achando que está fazendo a coisa certa. Você sabe por que é interessante o ser humano ter um pastor? Porque ele sabe que sempre tem alguém de olho. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tô aqui, eu prego para vocês. Mas se eu pisar na bola, alguém vai lá e vai contar pro Engel. E vai falar assim, Engel, a apóstola Larissa falou isso. Que heresia. O Engel, se ele vê que foi uma heresia mesmo, ele vai vir e vai falar assim, minha filha, o que você está fazendo? Ele vai me exortar. Então, nós precisamos ter pessoas que nos exortem. Só que nós só vamos ter alguém que nos exorta se nós estivermos debaixo de submissão. E se submeter é ser humilde para falar, eu preciso de alguém para caminhar. Eu preciso de alguém eu preciso escutar alguém, tá? Então, nós precisamos não entrar nesse lugar de, Senhor, me dá um espírito aquebrantado, me dá um espírito humilde, tá? Então tem muita gente hoje querendo fazer as coisas para Deus, para ser notado, admirado, aplaudido, para ganhar visibilidade. E tem gente querendo suprir a sua dor de ferida emocional, de orfandade, de ferida de rejeição, fazendo as coisas para Deus com reconhecimento humano. E eu já disse para você, não faça nada para alguém te validar, porque o próprio Deus te valida com o fruto que dá debaixo da tua árvore. E o fruto dá debaixo da tua árvore, amém? Então quem serve no secreto, quem serve genuíno porque ama Jesus, vai ser recompensado. Outra característica de Lúcifer, contaminação dos outros com seu orgulho. Lúcifer arrastou 1/3. E quando você vê uma igreja dividindo, é porque entrou o espírito de Lúcifer. Entrou no coração de alguém que tinha uma influência muito grande sobre muitas pessoas. Essa pessoa se sentiu superior, bom o suficiente, e ainda quando rachou a igreja, levou boa parte consigo. Ai, a Bíblia diz ai. Então, acontece dessa forma, tá? Então, vamos lá. Contaminação dos outros com seu orgulho. Cria divisão e começa a gerar insatisfação. Isso é o espírito de Lúcifer. Absalão também faz isso, só que Lúcifer faz isso de uma forma mais direta. O espírito de Lúcifer é um espírito demoníaco. Ele faz isso de forma mais direta. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar a Bruna, que eu tô vendo ela aqui toda hora comentando. Fala assim, pastora Bruna, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não concordo com a apóstola. Eu acho que eu faria melhor que ela no lugar dela. E aí começa isso daí. Aí a Bruna, daqui a pouco, começa a ter insatisfação. Porque alguém começa toda hora a reclamar. E aí você começa a ver coisa onde não tem. E aí começa, tá? Então aí daqui a pouco começa 3, 4, 5, 10. Tá amarrado no nome de Jesus. Mas aí começa o quê? Uma insatisfação, uma rebelião, uma dor, uma dor coletiva. Porque começa a se gerar coisas que não é o foco. Olha, vou falar uma coisa para você. Você viu semana passada? A apóstola Larissa reconheceu tanto lá o fulano e você trabalhou tanto nesse ministério, não teve um reconhecimento. E aí o espírito de Lúcifer começa a trabalhar com moedas emocionais, tá? Que na verdade não é o princípio do reino de Deus. Reconhecimento humano. Nós trabalhamos com honra, querido, mas a honra ela tem que vir no lugar certo.
E você que não sabe ver o seu irmão sendo honrado, você tem que ser tratado, você tem que ser curado, tá? Porque haverá tempo que um será honrado, que o outro será honrado publicamente, e tem coisas que Deus quer que honre publicamente pessoas. E tudo que ele quer honrado é porque serve, porque honra, não, o mérito da honra é o servir, tá? O mérito da honra é o servir. Então o espírito de Lúcifer, ele vai plantando discórdia, ele vai plantando uma insatisfação, daqui a pouco ele consegue fazer um clube de rebelião. Ele consegue gerar um clube que fala mal daquele sistema, daquelas pessoas. E aí ele tenta achar uma oportunidade para distorcer as coisas e dividir e rachar aquele lugar, tá? Então, olha, em Provérbios, abre comigo agora, Provérbios, capítulo 6, verso 19. Provérbios. Abre agora comigo em Provérbios, tá? Só para você pegar a visão de uma coisa. Provérbios, capítulo de número 6, verso 19, tá? Provérbios 6, verso 19. Olha só. Na verdade, vamos do 16. Provérbios 6, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aqueles que semeiam desentendimento entre os irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina, são pessoas que dentro de um ministério tentam atrapalhar, dentro de um lugar tentam, presta atenção, dentro de uma liderança tentam semear contenda, tentam semear discórdia, tentam semear intriga, tentam semear insatisfação. E o espírito de Lúcifer, ele vai tentar semear insatisfação no coração das pessoas para romper com a unidade daquele lugar, porque Lúcifer trouxe consigo 1/3 dos anjos. 1/3, queridos, é assim, imagina que tem 100 anjos. O que é 1/3? 33,5%. Então, se tivesse 100 anjos, é como se fosse 33 anjos com ele, mas ficou 66,5 com Deus, certo? Então é mais ou menos, a conta é essa, tá? Então, olha só, reflete todos os dias nas coisas que Deus odeia. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente. Só que talvez você fale assim, mas hoje ninguém mata ninguém. Não, ainda tem sim, muito homicídio. Mas talvez essa morte aqui é assassinato espiritual. É você matar alguém difamando essa pessoa. É você matar alguém caluniando essa pessoa. Amém? Então, contaminação dos outros com seu orgulho, com a sua divisão, com a sua insatisfação. Então Deus abomina quem espalha contenda, quem espalha esse tipo de coisa, tá? Quinta característica, falsa aparência de santidade com o coração orgulhoso. Então tem gente que às vezes até se veste, parece que é tão santo, mas é falso, tá encobrindo, tá? Tá encobrindo o seu orgulho, tá encobrindo às vezes a sua insatisfação. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que afligiu o coração de vocês, chega no seu pastor, chega em alguém e fale. Porque às vezes é o espírito de Lúcifer tentando tirar você de um lugar onde você está crescendo, tá? E eu vou falar aqui, vou cantar a letra para você. Nenhum ministério vai te agradar 100%, tá? Nenhum pastor vai ser excelente. Todos têm. Eu tenho defeito demais, gente. Eu sou braba. Eu sou sem paciência, tá? Mas Deus já melhorou muito. Já me melhorou muito, tá? Eu às vezes, eu tenho que respirar bem fundo 10 vezes, porque a minha resposta vem na ponta da língua, direta, objetiva. Eu falo de uma forma muito colérica, que parece que eu tô brigando, mas eu não tô brigando, na verdade eu só tô falando o meu jeito de expressão, porque eu sou muito prática. Eu não gosto de ficar dando volta. Eu falo, bora, vamos lá, fala logo. Então eu considero meus defeitos, que eu poderia ser um pouco mais doce, mas Deus me fez assim, tô tentando melhorar. Então eu tenho defeito, tá? Mas eu também tenho qualidade. Então eu acredito também que da mesma forma que o teu pastor, tá,
tem defeito, a tua pastora tem defeito, tem qualidade também. Só que nós precisamos entender que o nosso maior objetivo de estar em um ministério não é sobre se o jeito dessa pessoa me agrada ou não, é se o alimento que ela oferece traz crescimento e me confronta a ser uma pessoa melhor. Para mim, o mais importante é isso, tá? O que o apóstolo tá falando aí, gente? Pois é, o apóstolo tá aí, mas ele também não é santinho não, ele tem uns defeitinhos dele também, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Igual ele tem seus defeitos, eu tenho os meus. Mas Jesus está sempre o quê? Nos moldando, trabalhando dentro de nós, tá? Então, uma aparência de santidade falsa, tá? Lúcifer tinha pedras, tinha 9 pedras. Lúcifer, os seus adornos eram feitos de ouro. Lúcifer, tá? Tinha acesso, não falei nada. Não, mas a sua carinha expressou tudo. Lúcifer tinha acesso à adoração de Deus, amém? Então, vamos aqui. Aparência, né, de consagração, mas com uma essência corrompida. Na frente você está falando uma coisa, mas o seu pensamento é outro. E, gente, a arma mais poderosa é nós falarmos algo. Se o diabo estiver te afligindo com uma coisa, vai e fala para essa pessoa o que ele está te afligindo, tá? Então, como que o diabo atua hoje, né? Por exemplo, no altar, ministros que desejam uma glória para si e não para Deus. Ministros que desejam ser adorados pelo ser humano e não por Deus, né? Olha, ministros estão todo o tempo buscando essa glória e não estão buscando essa glória para Deus, porque essa glória é de Deus, tá? Então, toda vez que você for ministrar, que você for adorar, o que você vai fazer? Toda a honra, toda a glória ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá? É assim, tá? Glória a Jesus. No louvor, adoradores que competem ao invés de adorar. Então tem gente que está competindo, a pregação está competindo na adoração, está competindo no fazer. E gente, tudo isso é para Deus e é Ele que recolhe. Então se você está competindo, você está querendo visibilidade do ser humano. Então você está querendo a glória para você. Amém? Na igreja, membros que se acham superiores aos pastores e tentam manipular o ambiente. Ah, não, porque eu sou melhor. Não, porque isso e aquilo. Tá? Então por que você não tem seu ministério? Por que você não começou seu ministério? Porque se você não precisa desse lugar e você fala tão mal, é porque você já poderia ter o seu ministério, estar governando sobre o seu ministério. Eu penso isso, gente, na hora, eu falo, meu Deus, então por que não tem seu ministério? Não vai... Amém? Na família, filhos que se rebelam contra os pais, maridos que oprimem as esposas, esposas que desonram os seus maridos. Então o espírito de Lúcifer, ele pode hoje entrar em todo tipo de esfera. Gente, geralmente o adolescente tem, em algum momento da sua vida, ele dá trabalho. Eu dei trabalho para minha mãe. E ele dá trabalho. E é o espírito de Lúcifer, é um espírito de rebelião, de rebeldia. E muitas vezes a gente se opõe ao nosso pai, fala mal do pai, da mãe. Minha mãe é ruim para mim, minha mãe não me deixa sair. É o espírito de Lúcifer, tá? Só que quando a gente não tem maturidade espiritual, a gente não tem conhecimento. Consequências do espírito de Lúcifer: queda iminente, isolamento espiritual, perda da graça e da cobertura, influência demoníaca, contaminação dos outros, julgamento de Deus. Então as consequências são essas, são terríveis. Então o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer caiu, foi lançado, né? Lúcifer foi isolado da graça que ele tinha de ser um querubim ungido, tá? Ele passou a viver debaixo de uma opressão e governar o reino das trevas, certo? Né? E contaminação, ele contaminou 1/3 dos anjos e ele levou consigo, se tornaram demônios. E vai ter um julgamento de Deus que vai ser muito pesado, tá? Então nós precisamos hoje, tá? Ter essa convicção de que quando nós estamos querendo nos rebelar, e quem que rebela? Rebela a pessoa que não tem o ego tratado. Rebela a pessoa que não renunciou à sua reputação. Se você tenta zelar por uma imagem, se você tenta
porque se você é aquela pessoa, não, porque eu tô certo e você não consegue reconhecer que o outro tá, ou que você não consegue reconhecer o poder e autoridade que existe na vida daquela pessoa, você se iguala a todos. Gente, eu acredito que todos somos filhos de Deus, mas todos nós hoje estamos em posições diferentes. Se eu sou a líder e fundadora, né, principal da Global Fire, é porque Deus me instituiu nesse lugar, Ele confiou esse lugar a mim. E o dia que Ele achar que eu não mereço mais, Ele dá para outra pessoa, certo? Mas enquanto eu estiver, eu preciso ser respeitada no cargo e na hierarquia que eu estou, porque ninguém vai entrar no meu ministério, a qual o Senhor confiou para mim orar e jejuar, eu e o apóstolo, e vai fazer o que quiser, porque o Senhor me deu um cajado de governo. E tem pessoas que entram em lugares onde reconhece que tem autoridade, uma autoridade ali, mas eles não respeitam essa autoridade e querem se impor e querem se igualar e não querem permanecer no ambiente, mas sem ser submissos a essa autoridade. Amém? Como que nós vamos destronar o espírito de Lúcifer? Arrependimento genuíno, tá? Por trás do espírito de Lúcifer entra o pecado de iniquidade. Iniquidade é um pecado, não tem a doença aguda, eu falo para você que é a transgressão. É a pessoa que fez, sabendo que fez, mas logo ela consegue se arrepender e aquela enfermidade que era aguda, ela sai. Mas a iniquidade é um pecado crônico, porque essa pessoa já fez tanto, que ele se enraizou no seu DNA ao ponto dela não saber mais o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então é dessa forma, eu quero que vocês entendam isso. Então, Lúcifer, ele traz tanto orgulho, tanta cegueira na vida de uma pessoa, que essa pessoa fala, mas que não existe esse negócio de céu e inferno, no final vai todo mundo para o mesmo lugar. Então essa pessoa não consegue mais reconhecer que há um julgamento, porque ela está cega. E iniquidade é uma pessoa que não consegue mais reconhecer. Ela não consegue mais discernir o certo do errado, certo? Então arrependimento genuíno, reconhecer áreas onde o orgulho, a vaidade, o ego entrou, tá? A rebelião entrou. Entrega radical ao senhorio de Cristo. Então, Jesus, olha, o que é uma entrega radical ao senhorio de Cristo? No seu devocional, você vai entrar e vai falar assim, Jesus, eu venho aqui hoje na tua doce e santa presença. E venho aqui, Jesus, para dizer que eu não consigo ser transformado sozinho. Jesus, eu reconheço que eu sou orgulhoso. Às vezes a pessoa está certa, eu fico batendo na tecla porque eu não quero retroceder e reconhecer que eu estou errado. Fala, Jesus, eu quero hoje que não seja feita mais a minha vontade, mas que seja feita a tua. Jesus, eu dependo de ti para ser transformado nessa área, sozinho eu não consigo. Eu sou muito rebelde, eu sou muito insubmisso, eu não consigo me submeter a nenhum tipo de autoridade, porque esse é o espírito de Lúcifer, tá? Terceiro, submissão à autoridade espiritual. Primeira coisa para restaurar, queridos, esse lugar, peça perdão por todos os pastores e líderes que passaram na sua vida. Peça perdão para Deus. Deus, perdoa que agora, no programa que eu desenvolvi para vocês, eu já desenhei ele todo, ele tá pronto. Já fiz todo ele, eu tive que adiantar por causa da conferência. Eu tenho uma pauta de oração aonde você pede perdão por todos os líderes que passaram pela sua vida, é uma oração que você vai fazer, e por todo tipo de autoridade, professores, parentes, que são autoridade na sua vida, tá? Então, primeiro fala, Senhor, me perdoa, eu falei mal do pastor que me batizou, eu falei mal daquela igreja, eu falei mal daquela mulher, aquela mulher querendo ou não orou por mim, porque, queridos, por mais que tenha defeito, foi sua autoridade. Então, pra gente entrar no lugar de ser submisso a Deus, a gente tem que ser submisso às nossas autoridades, tá? Porque se você não conseguir ser submisso ao seu marido, à sua esposa, como que você vai ser submisso a Deus? Se você não for submisso ao seu professor, a sua autoridade governamental, que é autoridade sobre você, o presidente é autoridade sobre mim, o prefeito é autoridade sobre mim, ele é autoridade sobre uma cidade, ele é autoridade sobre todos os cidadãos. Então nós precisamos respeitar, porque toda autoridade é instituída por Deus. Mas Lúcifer não tinha esse mérito de honra. Mas apóstolo,
o presidente, o governo, essa pessoa é do candomblé, mas a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Independente da sua crença, nós precisamos honrar e orar pelos nossos líderes. Líderes governamentais, líderes da hierarquia dentro da nossa família, tá? Então vamos aqui comigo. Submissão à autoridade espiritual e a todo tipo de autoridade. Senhor Deus, restaura hoje, Senhor Deus, a minha posição de honra. Me ensina, Senhor Deus, a respeitar os meus líderes. Me ensina a ser submisso. Senhor, me ensina a ajudar a carregar o fardo com os meus líderes, tá? Porque, gente, é fácil falar quando você não tá carregando o fardo. Amém? Agora, como que você vai destronar o orgulho, o ego, tá? E esse senso de ter uma reputação, esse senso de querer glória para si mesmo? Com jejum. O jejum, ele alinha a sua carne, ele alinha a sua alma. O jejum, ele quebra as fortalezas que Lúcifer construiu em volta de você, para você não ver o erro, para você, entendeu? Então, o jejum, queridos, ele é poderoso para transformar o nosso caráter e nos colocar debaixo de um coração rendido, tá? Então, o jejum, agora, a oração, ela traz o aquebrantamento. O que é aquebrantamento? Vulnerabilidade. Quando você se torna vulnerável à presença de Deus, tá? Então fala, Senhor, eu preciso ser... Gente, você sabe o que é tomar a sua cruz e negar? Eu vou trazer eu tenho um pedacinho, eu vou trazer um pedacinho sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz, que eu vou pregar lá na conferência. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz é morrer todo dia. É ser crucificado todo dia para os seus desejos e para as suas vontades. A porta é estreita, poucos vão passar por ela, tá? Então, o jejum e a oração vai trazer em mim o quê? Quebra dessas fortalezas. Quebra dessas coisas que me impede de ser humilde para reconhecer. Amém? Gente, quando você errar, além de pedir desculpa, fala, eu errei, eu te peço perdão e eu não vou fazer mais isso. Poderoso isso, hein? Humildade. E aí, gente, quinta chave, humildade na prática. Sirva no oculto, honre o outro, tá? Sirva as pessoas, tá? Então, fala, Senhor, eu vou falar uma coisa pra você. Se você quiser que Jesus te use na íntegra, você vai ter que dar tudo pra ele. Você sabe o que é tudo? Você sabe o que é tudo? Você sabe o que é dar tudo pro Senhor? Ou não? Dar tudo pro Senhor é exatamente isso. Dar sua reputação, dar o seu ego, dar o que você mais ama. Deus pediu para Abraão o seu filho. Então, se você quer ser usado na excelência, você fala, Deus, eu quero uma unção avassaladora. Você pode ter certeza que você vai ter que se despojar de tudo. Quando a capa é jogada sobre Eliseu, ele vai, mata os bois, dá os pobres ali, queima as carroças para ele não voltar mais para aquele lugar, despede do seu pai e da sua mãe, ou seja, ele sai da sua zona de conforto emocional, que é a sua parentela. Então, quando Deus te chamar, e se você quiser mergulhar nele, ele vai te pedir tudo. Mas o tudo é o tudo que você ama. Só que quando ele te devolver alguma dessas coisas que talvez ele te pediu, porque muitos ele devolve, mas devolve de uma maneira recalcada, equilibrada. Às vezes Deus te pede a tua vaidade para depois te dar equilíbrio sobre ela. Porque às vezes você é uma pessoa muito vaidosa, porque está tentando encobrir uma ferida de alma. Então nós precisamos descer na presença de Deus para reconhecer. Descer na presença de Deus para nos tornarmos mais humildes. Então, sempre faça isso. Deus, me ensina a ver com os teus olhos. Fala, Senhor, aqui é ego, aqui é vaidade, aqui eu tô querendo glória pra mim, eu tô querendo... Senhor, se eu tô competindo com alguém, Senhor, se eu tô competindo, se eu tô num lugar de competição, é porque a glória não tá sendo pro Senhor. Então, tira o espírito de Lúcifer de dentro de mim. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles não competem.
entre si. Porque eles entendem que cada um tem o seu legado, tem o seu chamado, tem os seus talentos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, você vai fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu reconheço que eu estive nessa área, nisso, naquilo, com uma semente de orgulho dentro de mim, que veio sorrateiramente, de vez em quando vem sobre mim. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora, Senhor Deus, esse sentimento, essa emoção, esse desejo de glória, esse desejo, essa ambição desregrada, esse espírito de vaidade, esse espírito de exaltação, esse espírito de rebelião. Eu coloco agora, Pai, diante do Senhor, esse espírito de desejo pela glória pessoal. Eu coloco agora esse instinto de competição. Eu coloco agora todas essas coisas. Senhor Deus, eu não quero ser como Lúcifer. E eu não quero, Senhor Deus, ter essa raiz e essa semente dentro de mim. Senhor Deus, me ensina a ser uma serva, um servo fiel, me liberta. Fala, Senhor Deus, me ensina a ser obediente. Senhor Deus, me ensina a ser humilde. Me ensina, Senhor Deus, ter um coração de servo. O maior no reino é quem serve e não é quem é servido. Vocês podem achar, nossa, a apóstola é servida. Eu sirvo vocês todo dia. Eu oro por vocês todo dia, estou servindo o reino, eu estou aqui trazendo um devocional. Gente, vocês acham que eu não tenho vontade de parar e desistir? Eu tenho muita vontade de parar e desistir direto, porque cansa, um cansaço que nenhum sono pode recuperar, que é um cansaço de estresse físico, emocional. Então, eu tento servir vocês com o meu melhor. E é por isso que Deus me honra tanto. Vocês, na conferência, leva presente, leva mimo, leva isso, leva cartinha. E eu vejo o amor de vocês nas cartinhas que vocês me entregam, tá? E eu vejo que isso daí não foi porque, de repente, vocês me conheceram e gostaram de mim. Foi porque Deus me usou como um instrumento na sua vida. Eu te servi de alguma forma, trazendo um maná, trazendo uma resposta. Mas eu reconheço que eu sou apenas um instrumento de Deus. A honra e a glória é dele. Eu sou um instrumento do Senhor. E nós precisamos hoje entender que nós somos instrumentos de Deus na terra. Sim ou não? Mas a glória é para ele. Deus me usa, mas a glória é dele. Olha, apóstolo, você não sabe o que Deus fez através da vida da senhora. Eu falo, glória a Jesus. Eu falei, olha, eu sou instrumento, mas a glória é dele. Então nós precisamos reconhecer todos os dias esse lugar de humildade entre eu ser um instrumento, tá? Mas a glória tem que ser dele, certo? Fala, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo me quebre agora, me molde, me faça fiel. Quem for estar no primeiro dia da conferência, na noite, no dia 26, quem conseguir chegar antes, no dia 26, vai ter uma ministração que eu já aviso você, o lugar vai ser tomado de glória. Eu nunca ministrei isso. O Senhor me deu a ministração direto do tutano do céu. Tem um ato profético poderoso que eu vou estar fazendo. O lugar não vai ser tomado, ele vai ser inundado. Vocês já vão começar a receber a unção no primeiro dia. Bocolanassokaya. Uau! Amém? Então vocês se preparem, tá? Então o servir, queridos, é o que manifesta a honra, o que manifesta a posição de honra. Não pense que as pessoas vão... A pessoa que tem posição de autoridade é que é servida. Não, você pode ter certeza que se hoje alguém é servido por pessoas no ministério é porque essas pessoas já serviu demais e ela carrega um despojo de honra a qual as pessoas têm desejo de honrar essa pessoa, tá? Gente, humildade, obediência, honra, 3 chaves poderosas, renúncia, tá? Então fala, Senhor Deus, todo o trono de vaidade do meu coração caia por terra agora. Eu me submeto à tua vontade. Bem no começo da minha trajetória, e eu falo para vocês, ninguém vai ser 100% quando começar o seu ministério. No começo da minha trajetória, querendo ou não, você se compara com um pastor, você se compara com alguém. E toda vez que eu fazia isso e me diminuía ou me sentia inferior, porque lógico, aquela pessoa tinha 15 anos na minha frente e eu só estava começando, e eu falava, Deus, me ajuda a entender que eu ainda estou no começo e me ajuda a focar para aquilo que o Senhor está fazendo em mim. Eu não quero ser a cópia de ninguém, mas eu quero que o Senhor gere em mim uma autenticidade do meu ministério.
Então, toda vez que você se comparar, sentir inveja de alguém, vai para o secreto e entrega isso para o Senhor. Fala, Senhor Deus, eu não quero nenhum espírito de vaidade, de competição, de exaltação. Se eu estou competindo é porque eu estou querendo glória para mim. Porque, queridos, às vezes o seu ministério é evangelizar uma pessoa, mas o do Beltrano é evangelizar milhões. Mas se você fizer com excelência o que Deus te chamou, você também ganhou a corrida e vai ter um mérito de honra. Então, tudo aquilo que afligiu o seu coração, leva para o secreto. Amém? Fala, Senhor Deus, eu não estou satisfeito com esse sentimento, isso não provém de ti. Gente, eu quero que vocês aprendam a confessar para Jesus o que aperreia vocês, o que deixa vocês ruim, o que deixa vocês mal. Amém? Isso é uma chave poderosa. Isso é uma chave avassaladora. Amém? Então, amanhã, hoje nós encerramos, tá? Nós estamos, destronando potestade, principado. Amanhã vai vir temas de unção muito forte. Então você se prepare que a partir de amanhã nós já começamos a rodar a engrenagem do avivamento, da glória, do poder e da unção que vai acontecer. As inscrições para a transmissão ao vivo estão abertas e amanhã o apóstolo vai abrir 100 vagas só, 24 horas, tá? E aí, a contagem regressiva. Beijo, amo vocês. Um dia abençoado e sobrenatural.